Então, eu agradeço aos dois palestrantes, o professor Nelson e a professora Renata, que aceitaram o convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, guardem, porque depois, ao término das palestras, teremos um momento para perguntas, ok? Então, agora, novamente, vamos organizar o espaço, onde os surdos sentarão para ver a palestra, os intérpretes. Eu vou convidar a professora Andréia para vir, então, compor a mesa, né, para realizar sua palestra. Apresentando, então, a professora Andréia Ketzer Osório. Ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em História também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É especialista em Educação Ambiental e mestre em Geografia pela URGS. Cursa pós-graduação em Mídias da Educação e Educação Especial e Inclusiva. Tem experiência na área de educação, com ênfase em Educação Ambiental e Geografia. Foi coordenadora da Educação Ambiental na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre entre os anos de 2012 e 2016. Atualmente, leciona Geografia na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Surdos Bilíngue Salomão Vatinic e é responsável pelo Laboratório de Aprendizagem na Escola Municipal de Ensino Fundamental Morro da Cruz. Andréia, tens aproximadamente 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, e também tanto a Andréia quanto o Nelson e a Renata sintam-se convidados a também tomar uma água, tomar um café, temos ali a térmica ao lado. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer a Isis e a Aline. Está meio alto assim, né? Deu, acho que deu. Por esse convite, que na verdade me surpreendeu um pouco. Porque eu trabalho numa escola bilíngue, são muitos professores e vários da educação de surdos. Então, existem muitas pessoas com uma trajetória muito longa na educação de surdos. E quando a Isis veio com um convite para mim, a primeira coisa que eu disse para ela, vou chamar alguém que saiba o que vai fazer lá. Mas acabei aceitando porque entendi o desafio. Então, eu, na condição de professora de Geografia, como a Giovana falou, que é minha colega da matemática, eu não tenho a formação em Libras. E a pergunta que os professores fizeram, eu fiquei ali pensando, eu queria tanto responder. Qual foi o primeiro contato que eu tive com um surdo, né? Porque a gente que é ouvinte e que não tem essa relação, essa proximidade, família, ou amigos, ou universidade, isso é muito novo. Eu me formei em História em 97, depois eu fiz Geografia, eu me formei em 2005. Não tinha disciplina obrigatória de Libras. Então, eu não tive contato nenhum. Eu fui perceber um surdo quando a escola de surdo se mudou para a esquina da minha casa, literalmente. E aí eu entendi que aquelas pessoas tinham outro jeito de ser e comecei a percebê-las. E ali me interessei de fazer um curso de Libras e talvez um dia trabalhar ali. E foi o que aconteceu. Então, quem entra nessa escola para trabalhar com os anos finais, não tem necessidade de ter a formação. Até uns anos atrás, eles pediam ainda que alguém que tivesse formação, mas aos poucos isso foi se esvaziando. A gente já teve professores surdos, mas eles acabam indo para a universidade, né? Acabam dando aula em universidade. Então, o que está nos restando agora, nesse momento, são professores que têm formação nas suas áreas específicas. E na atual conjuntura de prefeitura não precisa ter o curso de Libras. Quem chega lá agora, eu entrei lá em 2016, mas quem está chegando agora nessa escola não tem nenhuma formação na área de Libras. Então, até o governo anterior, esses professores chegavam com o auxílio de um intérprete. Então, tinha alguém com carga horária que, na verdade, não era intérprete, era um professor que interpretava, com formação de intérprete, mas não com a função de intérprete na escola. E eles interpretavam para esses professores que estavam chegando. Eu fiquei 1 ano trabalhando com intérprete e depois eu me senti segura para não utilizar mais o intérprete. Mas agora não, agora a prefeitura não designa mais carga horária. Então, realmente, fica uma situação bastante complicada para quem está chegando. Esse ano chegou uma professora de inglês e ela nunca tinha contato nenhum com surdo.
Ela veio de uma escola da Restinga, então é bem difícil o trabalho. A nossa sorte é que é um grupo muito legal. Então, os professores são muito afinados, a gente faz um trabalho muito coletivo, e a gente consegue, então, superar essas dificuldades, que é a questão da comunicação ser truncada. Como os professores de área têm outras formações dentro das suas disciplinas, quando eles chegam para trabalhar com surdos, eles têm que ser... A gente tem que fazer uma adaptação, uma reciclagem e buscar um conhecimento, né? Todo mundo acaba fazendo um curso de Libras. Quem não fez antes, no meu caso eu fiz antes também, e fiz depois também, e faço sempre que posso. Mas quem não fez acaba fazendo, porque a escola é uma escola bilíngue, né? E não tem a previsão de ter sempre um intérprete para trabalhar com esses alunos. Os professores têm sim que ter esse conhecimento. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho da escola, porque a realidade que a gente tem na universidade é uma, né? Os surdos que conseguem chegar na universidade, eles têm uma outra organização familiar, né? Eles têm algumas questões e muitas coisas a superar na sua caminhada. Os nossos alunos nem todos chegam, então a gente sabe que o que eles têm que, ali na escola básica, tem que ser o melhor possível para eles conseguirem ter uma autonomia, para eles conseguirem ter uma vida, uma qualidade de vida, né? Porque a gente não sabe até onde eles vão, se a família realmente vai acompanhar, se eles vão ter incentivo para continuar estudando. A gente tem escolas públicas, na verdade, uma escola pública de ensino fundamental, que é a nossa, e uma escola de ensino médio, que é o Lília, né? Fora isso, a gente tem o Concorde, que é uma escola que os alunos conseguem bolsas, os melhores alunos, é uma escola particular. A gente tem o Frei Pacífico, também é uma escola particular. Então, os nossos alunos, que são alunos de baixa renda, de famílias mais vulneráveis financeiramente, eles não têm necessariamente, eles não vão dar continuidade àquele estudo, provavelmente. Então, em função disso, essa escola foi uma construção, de uma caminhada da comunidade surda, que pedia uma escola pública municipal de ensino fundamental, e nesse momento, então, surge a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Surdos Bilíngues Salomão Vatnik. Vou mostrar um pouquinho para vocês da escola. Então, essa escola vai surgir em 96, a gente começa uma luta pela escola, se começa uma caminhada junto ao governo, via orçamento participativo. Então, eu não participei dessa caminhada, mas tudo que foi feito, tentando uma escola que fosse pública, de qualidade, dentro da proposta da prefeitura naquela época. E aí surge a Escola Salomão Vatnik. A primeira sede que ela teve foi na na Avenida Mariante, lá na Goethe. Era um espaço minúsculo, eram pouquíssimos alunos, e era só o ensino fundamental. Na verdade, começou com os anos iniciais. Eram 20 crianças de 6 a 12 anos que começaram naquele espaço ali. Naquela época, se tinha um concurso de educação de surdos, e as professoras entravam com essa formação, então todas eram qualificadas. A grande parte das nossas professoras foi formada em Santa Maria. Aí a escola começou a ficar pequena, né, porque o número de alunos começou a aumentar. A gente tinha uma escola, realmente era muito pequena o espaço. E então começou uma demanda por uma nova sede. Foi quando ela vai, em 2011, para o bairro Intercap, onde ela está hoje, que é na esquina da minha casa. Então, ali houve uma possibilidade de ampliar alguns atendimentos, né, de fornecer outros tipos de atendimento, curso para pais, cursos de Libras para a comunidade. Foi nesse momento que a gente consegue mudar algumas coisas. Em 2013, a escola absorveu uma demanda de uma outra escola que também trabalhava com surdos, mas trabalhava na EJA, que é o CEMET. Então, tinham turmas de educação de surdos no CEMET, e esses alunos, CEMET Paulo Freire, e esses alunos acabaram sendo, então, transferidos para a escola, e aí a escola passa a contar com a modalidade EJA. Então, ali a gente tem uma professora e uma formanda, uma senhora de 75 anos, que estava se formando na EJA. Eu quero passar outras coisas, vou pular esse. Então, como os colegas que são surdos falaram, sempre foi uma luta, né? É sempre cada governo que passa, eu acho que a gente nunca sabe o que vai acontecer, principalmente com a educação básica, né? Então, a gente entrou nesse governo, nessa era Marquesan, achando que talvez a gente não sobrevivesse. Mas a gente ainda a gente continua e a gente está sempre lutando, né? A comunidade surda é uma comunidade que luta a vida inteira, porque se tu para de lutar, as pessoas esquecem. Então, é mais ou menos isso que a gente passa lá na escola. Então, a gente tenta dar uma visibilidade
cada vez maior para a nossa escola, para as pessoas entenderem, porque a comunidade surda também não tem conhecimento. Às vezes, o surdo na sua família ele é relegado, ele não tem espaço, porque não tem uma comunicação, e aí as famílias nem sabem que existem escolas públicas bilíngues que podiam atender esse público. A gente fez essa apresentação, uma apresentação que a gente faz sempre da escola, tá? Então, a gente falando na educação bilíngue no papel, o que ela significa, né? E se tu puder clicar ali naquele vídeo, naquela ali de baixo, a gente fala um pouquinho sobre como é que em que pé a gente está na luta da educação inclusiva atualmente. A gente na Salomão está um pouco apreensiva em relação ao futuro dessa escola. Ela foi uma escola resultado de uma luta de muitos anos da comunidade surda. E essa luta, então, era para uma escola pública que fosse de qualidade, que atendesse aos anseios dessa comunidade. E a gente conseguiu, então, há 11 anos atrás, a Escola Salomão Gatinique. Nesse último governo, a gente tem tido alguns problemas e, na verdade, a gente está constantemente sendo ameaçado, e agora ainda mais em função do anúncio das PPPs na área da educação. O nosso receio é que os nossos alunos, que são surdos, mas também têm outras dificuldades, acabem sem ter um espaço adequado de educação. Porque esse governo entende que o privado é muito mais interessante. Então, transferir esses alunos para uma escola que fosse privada seria mais barato do que mantê-los lá conosco. E temos toda uma caminhada de educação cidadã, de escola cidadã, toda uma construção de como fazer uma educação pública e que consegue entender o que esses alunos precisam. Então, a gente está nessa luta da questão das PPPs junto com o vereador Marcelo. Tem alguns vereadores, vários que nos apoiam. E, então, a gente estava fazendo vídeo sobre essa nossa dificuldade, porque a gente tem alunos que são... que têm múltiplas deficiências. Então, esses alunos eles não seriam acolhidos por uma parceria público-privada. E aí a gente está achando que vai... A Luciana está comentando assim, professor, não localizei o assunto do ECAP no edital. Ué, teu edital não é igual ao meu, não? Eu não sei o que é isso. Qual o conteúdo aí? Acho que ele seguiu, né? Então, um pouquinho da nossa resistência, na verdade a gente perdeu algumas coisas nos últimos anos, né? A gente perdeu os projetos. A gente tinha atividades no contraturno, onde os alunos ficavam fazendo projetos como teatro, cinema, robótica. E isso tudo esse governo nos tirou. Agora esses alunos só ficam no seu horário regular, eles têm aula, os alunos do ciclo, que a gente chama, do ensino fundamental, eles têm aulas no contraturno, mas são as aulas de Libras, né, em função da carga horária deles ser maior, porque eles têm a disciplina de Libras. Mas eles tinham também vários projetos que eram extremamente ricos. Então, hoje a gente não tem mais carga horária para fazer esses projetos, os alunos não ficam no contraturno, mas a gente tenta desenvolver esses projetos dentro da nossa sala de aula, dentro de projetos coletivos, que agora cada vez menos, porque não temos mais reunião também para planejar esses projetos. Mas a gente ainda continua na resistência de fazer e de mostrar como eles produzem, né? Como o surdo consegue produzir um material tão interessante, tão rico quanto o ouvinte. Eu vou pedir para ti também clicar naquela foto ali onde tem o cadeirante, porque acho que tem um vídeo ali, de um vídeo que eles produziram para uma amostra da mostra audiovisual. Produzido com fins exclusivamente educativos.
Então, esse foi o material produzido pela oficina de cinema, né, quando a gente tinha carga horária para isso. Agora a gente faz esse tipo de atividade, a gente não consegue editar, às vezes edita do jeito que dá, porque não temos mais um profissional só para isso. Mas é um trabalho bem, bem rico, eles gostam muito de trabalhar com teatro, com cinema, e a gente incentiva bastante, porque é o meio que a gente consegue ver e se comunicar melhor, e eles passarem o recado também para uma comunidade de ouvinte, que é o que a gente procura fazer. Aqui na robótica, e aqui é um projeto que a gente tenta ainda receber pessoas surdas para conversarem, porque como a gente não tem mais professores surdos, a gente tem uma necessidade deles terem um contato com pessoas surdas, né? Só que a gente tem cada vez mais dificuldade de trazer surdos na nossa escola. Mas, casualmente, hoje foi um surdo, que é o Marcos, e ele fez uma palestra riquíssima, foi maravilhosa, foi para fechar a Semana do Surdo, foi muito interessante, os alunos adoraram, fizeram muitas perguntas. Então, a gente precisa desse contato com o surdo, porque na escola não temos ninguém, nós já tivemos estagiários, às vezes a gente tem alguns estagiários remunerados que são surdos, mas não está cada vez mais difícil. Então, nesses momentos, né, ali estava o Gaspar e o cachorro, eles são muito ricos e os alunos gostam muito. Aqui a gente participando do Galera Curtição, que foi outro momento muito interessante, agora também não tem mais esse projeto, mas os alunos se posicionaram, conseguiram trabalhar questões de sexualidade, de gênero, e foi extremamente importante para eles, porque muitos deles nunca tiveram esse assunto trabalhado em família, né? Então, aquele momento do Galera Curtição, eles se sentiram, eles conseguiram tirar muitas dúvidas, eles conseguiram questionar, buscar, tirar dúvidas que eles tinham, assim, há anos. Durante a Galera Curtição, tanto junto lá no projeto, que era um projeto da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, tanto lá eles tiraram essas dúvidas, quanto com a gente, os professores fazendo os trabalhos, a gente conseguiu abordar vários temas que a gente não aborda frequentemente. Agora também não temos mais o projeto. Aqui eles fizeram teatro, menino, e o interessante da cultura surda é que eles se desafiam e se propõem a outras coisas que os ouvintes não se propõem, né? Então, era um menino fazendo a Frida ali. Ele estava interpretando a Frida e estava extremamente feliz e contente, fez de uma forma muito legal. E os outros também eram teatros sobre personalidade, sobre mulheres. Teve um menino que fez a Ashley, que é uma motoqueira, é dos Estados Unidos, né? Ela corre de motocross. E ele também estava se sentindo muito bem por ser a Ashley. Então, eles têm uma ousadia que o ouvinte não tem, né? Eles se propõem a fazer algumas coisas que numa escola de ouvintes eles se negam. E é muito interessante quando eles fazem essas atividades. Então, ali também tem esse teatro. Aqui, esses alunos que são os alunos de múltiplas deficiências, né? Essa menina, ela conseguiu se identificar na Lelê, que a gente fez uma contação de histórias, o cabelo de Lelê, na Semana da Consciência Negra. Essa menina se identificou com a Lelê, fez vários. E ela conseguiu depois contar a história na versão dela. Então, são momentos bem interessantes, como é uma escola pequena, a gente tem um total hoje de 50 alunos, em torno de 50 alunos a gente atende. Esses alunos entre as mais variadas idades, desde a IP e IPI, que é o atendimento para os alunos antes deles entrarem na idade escolar, até as turmas de EJA, que hoje a gente tem, acredito que o aluno mais velho tenha 52. Então, esses alunos precisam dessas atividades, assim, né? Aqui a gente recebeu um imigrante haitiano, que foi fazer um relato de experiência para os alunos. E a gente faz quase todo o trabalho interdisciplinar, na verdade, né? Muito trabalho interdisciplinar, mas quase todo. Então, ali a gente teve um Adote o Escritor, que era um momento em que o escritor vai na escola e todo mundo se envolve, lendo os livros dele, produzindo material para mostrar para o escritor e depois ouvindo, então, uma contação desse próprio escritor. Ali a gente tem os alunos indo no Museu da PUC, a gente faz muita saída pedagógica, porque é a possibilidade que eles têm de sair do lugar, né? Porque as famílias acabam não levando eles em lugar nenhum, são alunos de baixa renda, e a gente na escola, então,
proporciona muito. Então, é cinema, é teatro, é museu. Às vezes a gente vai com ônibus, às vezes a gente vai sem ônibus, vai de ônibus de linha. Então, do jeito que dá, a gente proporciona essas atividades, porque é o único momento que esse aluno vai ter, e vai ter a possibilidade de uma mediação, né? Porque às vezes ele chega no museu e ele não tem intérprete, nem sempre ele consegue. Então, a gente consegue fazer isso. Vai no cinema, não vai ter intérprete, a gente leva, a gente entra nos projetos CA. Aqui também eles trabalhando dentro dos nossos projetos. Aqui, então, a gente tem uma horta na escola, a gente não tem um trabalho regular, mas a gente faz alguns trabalhos na horta e saídas de campo para conhecer outros espaços de produção também. Ali a horta da Lomba do Pinheiro. Esse é um aluno que a gente tem que vai se formar agora, a gente está sentindo muito, ele é muito inteligente, ele sinaliza um pouco, mas ele tem uma deficiência na mão, que não consegue sinalizar muito, mas ele tem uma inteligência que é muito interessante, não consegue desenvolver tudo por causa da língua, né, porque ele não consegue se comunicar. Mas a gente tem um estagiário que acompanha ele agora diretamente, então esse estagiário consegue interagir mais com ele, e ele consegue se desenvolver mais, mas agora ele se forma na EJA, esse ano. Aqui outros momentos, então, dos alunos. Isso foi um material que eles fizeram um painel para uma casa que a Zorávia Betiol vai fazer, vai ter um espaço, então eles fizeram nos tapumes, eles pintaram eles fizeram essa pintura. E aqui outros momentos que a gente tem com eles. Eu vou pedir para ti rapidinho botar o outro, porque aí é um pouquinho mais específico da minha disciplina, porque o que eu entendi que era a proposta e que eu acho que é importante. Tu entender de que forma eu, professora lá, eu formada em geografia, eu formada em história, como é que é o trabalho com surdo e por que a Libras é importante, né? Por que eu vou entender que a Libra, no que eu vou usar a Libras, né? Como eu que acabei, sou professora há 25 anos, nos últimos 5 caí no mundo surdo. Que mundo é esse? Eu preciso entender a cultura surda, que é uma outra cultura, eu preciso entender. Quando eu comecei na escola, há 5 anos, eu achava que todo surdo lia, então era só trabalhar com texto, né? Ler do engano. Óbvio que não, mas isso a gente só fica sabendo na prática, porque na universidade a gente não tinha naquela época contato nenhum. Então eu achei bom, tá, ok, eu não domino a língua de sinais, mas eu vou trabalhar a língua portuguesa. Não vamos. E de que forma eu vou trabalhar? Do mesmo jeito que eu trabalho com ouvinte? Não é o mesmo jeito. Então, acho que para quem está na universidade agora, o ideal é entender isso, assim, de que forma tu faz o trabalho, que não é o mesmo que tu vai fazer com ouvinte. Então, eu vou trazer um pouquinho de um trabalho que a gente fez ano passado, para vocês entenderem de que forma eu trabalho. E, de novo, me desculpando, porque eu não sou da educação de surdos, eu sou da geografia, e a gente vai aprendendo todo dia. E esses momentos, eles são de troca. Então, eu vim aqui, eu ouvi várias coisas que falaram os professores o Nelson e a Renata, e eu estou levando isso para lá, e a gente leva, e no nosso grupo de professores a gente discute, porque a gente trabalha muito e aprende muito o tempo todo. Porque a gente tem que estar sempre pensando de que forma a gente vai conseguir atingir aquele aluno da melhor forma, como é que vai ser a melhor metodologia, isso é uma constante, né? Então, só um pouquinho da escola. A escola é aquela ali mesmo, ele é um pavilhão 2 pavilhões de madeira, ela é uma escola ainda pequena. É pequena ainda para o que a gente tem hoje, a gente tinha uma necessidade de um espaço maior, mas é a escola que a gente tem. Então, por enquanto, ficaremos ali, pode ser que a gente troque no futuro. Tudo depende da próxima gestão. Bom, como é que eu penso um planejamento numa escola que é bilíngue, né? Primeiro que é se libertar do texto e da leitura direta. Não adianta eu levar textos muito grandes porque eles não dominam o português. A gente trabalha também com textos, mas a gente trabalha assim, identificando as palavras que eles reconhecem, trabalhando as outras, mas isso é bastante trabalhoso. Então, o que é essencial? Que o aluno reproduza, ou que o aluno entenda o conteúdo e te mostre aquilo na língua de sinais. Como é que ele vai fazer isso? A gente trabalha com imagens, vídeos, fotos. Eles sinalizam, a gente sinaliza, eles sinalizam. A gente às vezes combina um sinal que eles não têm, ou que a gente não encontrou, e a gente combina sinal com eles.
Textos curtos, né? E é isso, sinal, 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 procurar sinal. E construir conceito, né? O problema é que a gente, na disciplina, a gente constrói um conceito, tem que construir o conceito com eles, né? Para eles entenderem o sinal. Não adianta só eu dar o sinal de espaço geográfico, por exemplo, se eles não têm o conceito construído. Então, tudo isso demanda uso, a gente usa principalmente imagens e vídeos para fazer essa construção. Então, ali tem um menino fazendo um sinal de capital. Muitos mapas, muitos croquis, desenhos livres, né, desenhos de paisagens, maquetes e muito trabalho de campo. A gente faz bastante saídas a campo, tanto saídas culturais, mas também saídas para conhecer o entorno da escola e tentar trabalhar o que tem no entorno. E aí a gente fez um projeto, não precisa ler aquilo ali, tá? A gente fez um projeto que chamava Leituras de Mundo Surdas, o lugar de onde venho. Porque os nossos alunos não sabem explicar o nome da rua. Então, a rua, que rua tu mora? Eles sabem dizer o número do ônibus que eles pegam. E é essa referência que eles têm para ir para casa. E a gente começou a ficar um pouco nervosa com isso. Se ele não vê, se ele não enxerga, né? Como é que funciona isso? Então, a gente começou a pensar de que forma a gente trabalha para que esse aluno consiga entender que ele mora, que ele tem um endereço, que é uma rua, que é um número, que tem um bairro, né? Então, esse trabalho surgiu com esse objetivo, deles entenderem o lugar onde eles moram, deles poderem nos dar uma outra resposta que não seja o número do ônibus que eles pegaram. Então, a gente trabalhou com os anos finais, que na escola municipal é uma escola ciclada, então a gente chama de terceiro ciclo. E ele aconteceu ano passado nas disciplinas de Geografia e Filosofia. A gente começou um questionário, porque ele também é um trabalho que envolvia a experiência digital do aluno. A gente queria saber trabalhar de uma forma que o aluno pudesse se expressar através dos aplicativos, através da internet. Então, a gente começou perguntando se ele tinha um celular à disposição, se ele tinha acesso ao WhatsApp, se ele tinha acesso ao Facebook, quais eram os acessos digitais desse aluno. Eles, na verdade, ano passado não tinham. A maioria não tinha celular. Hoje todos têm. Se eu fizesse esse trabalho esse ano, já é outra. Hoje todos têm WhatsApp. Mas esse trabalho foi feito ano passado e eles não tinham. Então, a gente entendeu, não, nós vamos ter que fazer via Facebook. Porque a ideia é que eles mostrassem o lugar que eles moram para os outros colegas e interagissem, então, através de fotos. Então, a gente fez o questionário e aí a gente entendeu, bom, não vai dar para ser WhatsApp, tem que ser Facebook. Fizemos um grupo, o grupo da Geografia da Salomão, no Facebook, e ali eles tinham que postar as fotos daquilo que a gente ia vendo. A primeira atividade dele era mostrar a casa, descrever a casa, depois eles tinham que dizer se a casa, qual era a orientação que a casa tinha, se ela estava voltada para o norte, se ela estava voltada para o sul. Eles postavam e os colegas tinham que interagir com aquela postagem, e aí eles foram também desenvolvendo a língua portuguesa, porque eles tinham que comentar a foto do colega. A gente fazia isso na escola, porque eles não tinham, alguns não tinham computador, não tem. Depois a gente trabalhou o sistema de coordenadas para eles entenderem que a rua tem um nome e um número para a gente identificar o local, né? Então a gente trabalhou a rua e o sistema de coordenadas para eles entenderem essas referências, como é que eles iam poder referenciar o local onde eles moram. E aí eles postaram, então, essa aqui é a imagem da rua de um aluno e a casa. A rua, na verdade, não tem nome, porque era um beco. E a gente cai então, mais nessas, né? Na verdade, era uma rua que não tem nome, porque era um beco, e aí a casa dele estava ali, a fotografia, e como é que a gente vai achar? Não achamos a casa para abrir uma imagem no Google Maps, porque era uma entrada que não tinha acesso, né, de carro. Depois a gente foi conhecer o nosso bairro, o bairro da escola, que não é o bairro deles, né? Mas então a gente fez uma saída a campo, ali está o Morro Santana. Depois eles fizeram um mapa dessa parte do bairro. E aí eles tiraram fotos de onde eles acharam relevantes e foram colando botaram o nome das ruas, né, onde estava cada rua. O Arroio Dilúvio está ali, a gente fica no final, entre a Ipiranga e a Bento, bem no final.
E aí depois a gente fez esse mapa no Google Maps, que era para eles identificarem os pontos de parada da saída de campo, onde é que a gente parou e o que que tinha. E cada aluno ficava responsável por explicar um daqueles pontos. O que que era. Então a gente tem o Morro Santana, um era o Morro Santana, outro lado era o Morro da Companhia. A gente tem o Arroio de Luva, então a gente ia parando e eles iam explicando o que que era, o conhecimento que eles tinham. Pena que eu não trouxe esse vídeo. Então, aqui as nossas saídas, aqui eles identificando a rua. E depois a gente fez essa saída com outros alunos da escola, mas essas fotos não trouxe para vocês. Aqui a identificação das casas deles, quase todos eles moram na Lomba, o que é bom, na Lomba do Pinheiro é próximo, né? Então deu para mapear bem. Então eles vêm lá da Lomba do Pinheiro e vão até a escola. E depois eles tinham que fazer um outro trabalho, que era conversar com outros amigos, preferencialmente surdos, pelo Facebook, e perguntar onde é que eles moram e encontrar no mapa. Então, ali a gente viu também como é a riqueza de experiência de cada um, né? Então, a gente tinha alunos que tinham muito poucos amigos e não conseguiam, muito poucos amigos surdos, e a gente teve aluno que tinha amigo surdo na Coreia. Então, foi localizar a Coreia. Então, foi um trabalho bem rico, né, que eles conseguiram também trabalhar a questão do mapa, da representação do mapa, que uso a gente faz no mapa, e também da questão da língua portuguesa nesse momento. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho de como é que é a vida lá na educação básica, né, de como é que a gente usa e de que conhecimentos a gente tem que ter. Eu queria lamentar não ter começado antes, né, conhecer a Libras de uma outra maneira, eu podia ter feito, mas é bem a pergunta que eles fizeram. Nunca passou um surdo na minha frente, eu não tinha, fui perceber o surdo quando a escola foi para a esquina da minha casa em 2011. Antes disso, acho que nunca tinha visto. Ou não prestei atenção, mas não tinha contato. Então, foi naquele momento. Em que momento passou a ter contato? Quando a escola foi na esquina da minha casa, que eu vi aquela gente passando assim, e gritando, né? E falando alto, porque surdo-mudo eles não são, obviamente, eles falam muito alto. E falava, e gesticulava, e a gente olhava quem são. Daí a gente entendeu, é uma escola de surdos que veio para cá. Então, foi esse o primeiro contato, bastante gratificante. Eu estou lá há 4 anos agora vai fazer, e cada vez a gente estuda mais, se aprofunda mais e consegue ter um maior domínio, entender essa cultura surda, que para nós é novidade, principalmente a gente daqui é da área, entender para poder qualificar o nosso trabalho lá. E sempre na luta, na resistência de que continue essa escola, de que tenha mais atendimento, que o atendimento seja mais qualificado, que a prefeitura olhe mais ainda para essa escola, porque esses alunos precisam e ficarão abandonados se a gente deixar de assistir, né? Esses alunos que a gente trabalha têm essa condição de não estudar em outro lugar, provavelmente. Então, agradeço a atenção, peço desculpas por não me comunicar em Libras, mas, principalmente para quem é surdo, mas eu queria deixar um pouquinho aqui do nosso trabalho lá na Salomão. Muito obrigada. Certo, agradecemos então a professora Andréia por ter feito essa fala conosco. E agora nós temos que ver como que vai funcionar essa dinâmica.